Muito bem, vamos agora para a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos focar na parte de radiciação. Lembrando que é muito importante que você esteja afiado na potenciação para que a gente possa realmente compreender o andamento da radiciação, porque uma depende da outra. A primeira coisa a gente considerar é que no primeiro vídeo que nós trabalhamos, nós falamos sobre conjuntos e potências. Então, se necessário, dá uma olhadinha lá antes de vir para essa segunda aula. Nessa agora nós vamos focar sobre a radiciação. Ok, primeira coisa que eu preciso saber sobre radiciação é que ela é a operação inversa da potenciação. É um tipo de potenciação onde o expoente é fracionado. Daqui a pouco nós vamos ver melhor isso. Então, primeiro, para você se ambientar, nós temos aí um exemplo, né? Nós temos aí a raiz enésima de A, que é igual a B. Então, vamos entender cada um dos elementos. Primeiro, nós temos essa imagem, esse símbolo, né? Que é o símbolo que representa o radical. Nós temos o N, que nós vamos chamar de índice, que vai falar sobre o grau dessa raiz. Nós temos o radicando, e o resultado é que nós chamamos de raiz. Uma primeira coisa a considerar é que esse n, o índice, ele é um número natural, ele pertence aos naturais e ele precisa ser maior ou igual a 2. Então, sempre que você encontrar uma raiz e essa raiz não aparece nenhum n, ou não aparece ninguém aqui nessa posição do n, nós vamos considerar que o índice está sendo 2. Nas outras, precisa aparecer necessariamente para que a gente possa trabalhar. Então, se não aparecer nada, a gente já sabe que o índice dessa raiz é 2. Vamos entender como é que a gente calcula a raiz de algum número. Então, se eu tenho, por exemplo, raiz de A igual a B. Para que isso seja verdade, isso significa que B ao quadrado é igual a A. Ou seja, a raiz ao quadrado precisa ser igual ao radicando. Vamos ver aqui nos exemplos para ver se fica mais simples de entender. Eu posso dizer que a raiz de 4 é igual a 2. Se e porque 2 ao quadrado é igual a 4. Eu posso dizer que a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 ao cubo é 27. Eu posso dizer que a raiz quarta de 16 é 2, porque 2 elevado a 4 é 16. Então, perceba que o contrário da radiciação é a potenciação. Outra coisa a considerar. Existem alguns números que, quando aparecer a raiz, nós devemos saber na hora olhar e identificar o resultado. Nem todos a gente tem essa obrigatoriedade, mas algumas é importante saber, que é o que nós chamamos de quadrado perfeito. Por exemplo, como nós sabemos que 1 vezes 1 é 1, então a raiz de 1 é 1. A raiz de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. A raiz de 9 é 3. A raiz de 16 é 4, a raiz de 25 é 5, a raiz de 36 é 6, a raiz de 49 é 7, a de 64 é 8, a de 81 é 9 e a de 100 é 10. Assim como a de 121 é 11, assim como a de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Então, esses números são números que a gente precisa saber de cara para que a gente possa tornar a resolução das questões mais rápido. Mas, daqui a pouco nós vamos ver como é que eu posso descobrir ou calcular a raiz de um número quando ele não for quadrado perfeito ou quando eu não souber se é quadrado perfeito ou não. Mas antes, duas observações. A primeira a considerar. Toda vez que o zero for um radicando, independente do valor do índice, o resultado é zero. Por quê?
Porque 0 elevado a 5 é 0. 0 elevado a qualquer número é 0. Assim como, sempre que o radicando for 1, a raiz é 1. Porque 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. Uma outra observação importante. Sempre que eu tiver uma raiz onde o seu índice for par e o valor do radicando for negativo, nós não iremos calcular, porque nós dizemos que não existe nos reais. Nós já estamos sobre conjuntos e sabemos que os números reais são a maioria dos números, mas as raízes negativas de índice par é um número complexo que nós não estudamos agora, somente quando chegarmos no terceiro ano do ensino médio. Então, dadas essas duas observações, vamos pensar como é que eu descubro a raiz de um número quando não for um quadrado perfeito ou quando eu não souber se é um quadrado perfeito ou não. Ok, e quando o quadrado não for perfeito? Aí eu preciso fatorar. E o que é fatorar? É eu reduzir um número a um produto, ou seja, uma multiplicação, de fatores primos. E o que é um número primo? É um número que só é divisível por ele mesmo e pelo próprio 1. Então, o primeiro número primo é o número 2. Ele só é divisível por 1 e pelo 2. Ele é o único número primo par. Depois nós temos o 3, depois nós temos o 5, o 7, o 11 e assim sucessivamente. É um conjunto muito grande, né? Então eu vou dar aqui um exemplo de como é que a gente faz isso. Coloquei aqui um exemplo. Imagine que nós temos raiz de 256. Então eu vou precisar fatorar o 256. Dividindo por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Agora, o que eu devo fazer? Como o índice aqui, já que não aparece nada, eu sei que o índice é 2, eu vou agrupar esses números de 2 em 2. Então, aqui o primeiro agrupamento, segundo agrupamento, terceiro agrupamento e o quarto agrupamento. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Este resultado eu coloquei bem aqui. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. E aí, esses números, para eles poderem sair da raiz, eles precisam pagar um preço. Esse preço é, o expoente precisa ser igual ao índice. Então, como esse aqui, o expoente é 2 e o índice da raiz é 2, ele pode sair. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Por isso que eu faço agrupamento de igual ao índice da raiz. Então, todos eles poderão sair. Não vai ficar ninguém na raiz. Automaticamente, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Resposta 16. Então, 16 vezes 16 dá 256. Ele, além de ser um quadrado perfeito, mas eu não tenho a obrigação de descobri-lo, então eu posso fatorar para que eu possa resolver. Vamos ver outras questões. Ok, a fatoração do número 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. E agora o 3 só dará por 3, que é 1. Então eu sempre pego o menor fator primo. Como a gente viu, os números primos começam com 2. Então, se o número ele é par, eu vou começar com 2. Se ele for ímpar, o menor fator primo é o 3. Mas se não der para dividir por 3, eu tento por 4, eu tento por 5, eu tento por 7, eu tento por 11, eu tento por 13, algum número primo da lista. Como o índice aqui é 2, então eu vou agrupar de 2 em 2. 1, 2. Perceba que esse 3 ficou sozinho.
Então, eu tenho 2 ao quadrado e 3. Vou lançar agora dentro da raiz. Lançado na raiz, esse aqui vai pagar o preço para sair e esse aqui vai pagar o preço para sair, que é justamente a eliminação dos seus expoentes. Então, vai sair 2 vezes 2 e o raiz de 3 vai ficar lá. 2 vezes 2, 4. Então, é 4 raiz de 3. Vamos ao próximo exemplo. Nós temos agora aqui a raiz cúbica de 216. Vou fatorar. 216 é um número par, então vou começar por 2. Por 2, 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Não dá mais por 2. Vamos por 3. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Como o índice é o 3, então vou agrupar de 3 em 3. Nós temos aqui um agrupamento e nós temos aqui outro agrupamento. Então, eu tenho 2 ao cubo, 3 ao cubo. Coloquei aqui na minha raiz. Agora, gente, eu vou resolver de uma outra forma, apenas usando a propriedade da potenciação, somente para que vocês conheçam. Então, como a gente viu na potenciação, quando eu tenho dois números que têm o mesmo expoente, eu posso juntá-los e colocar um parênteses e colocar o expoente lá de fora. Então, aqui, 2 vezes 3, 6. E agora eu posso transformar esse expoente em uma fração. Veja bem que eu disse para vocês que a radiciação ela é uma potenciação onde existe uma fração no expoente. Então, veja bem, o índice torna-se o denominador dessa fração. E o expoente torna-se o numerador dessa fração. Então, ficou 6 elevado a 3 dividido por 3. E 3 dividido por 3 é 1. E 6 a 1 é o próprio 6. Ah, professor, mas bem aqui ele já poderia pagar o preço. Ou seja, esse 2 vezes 3 já podia sair. É como se eu cortasse esse expoente com esse índice. E sairia 2 vezes 3, que é 6. Daria o mesmo resultado, seria mais rápido e seria mais fácil. Sim, você pode optar o que é o mais fácil para você. Muito bem, vamos ver agora as propriedades da radiciação. A primeira propriedade é aquela que a gente acabou de ver nesse último item. Se eu tenho um radical, e ele tem aqui um determinado índice, e ele tem um determinado expoente. O expoente se transforma em numerador e o índice em denominador, transformando a base, o radicando agora se transformou em base com o expoente fracionário. Aqui eu tenho um exemplo. Raiz cúbica de 5 ao quadrado, o 3, que é o índice, torna-se denominador, e o expoente torna-se o numerador. Nós temos 5 elevado a 2/3. Um outro exemplo. Ah, professor, aqui eu não estou vendo expoente. Bem, gente, quando não tem expoente, a gente sabe que é 1. E o índice, quando não tem nada, a gente sabe que é 2. Então, o 1 torna-se o numerador, o 2 torna-se o denominador. Segunda propriedade. Se eu tenho duas raízes e elas têm o mesmo índice, eu posso juntá-las multiplicando o seu radicando. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a raiz cúbica de 3 e a raiz cúbica de 9. Como é o mesmo índice, raiz cúbica de 3 vezes 9, que é 27, que dá 3. Terceira propriedade. Então, se eu tenho o mesmo índice, eu posso juntar em uma raiz maior e juntando essa fração, tornando a raiz pertencente a toda a fração, porque o índice é o mesmo. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho aqui raiz de 8 e embaixo raiz de 2. Então, eu posso juntar como raiz de 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. E raiz de 4, a gente sabe que é 2, porque o 4 é um quadrado perfeito, porque 2 vezes 2 é 4. Um próximo exemplo. Nós temos aqui a quarta propriedade. Nós temos agora um número, um radicando com índice n, e tem um parêntese, lá fora tem um expoente. Bem, esse expoente ele pode migrar para dentro
da raiz, tornando-se um expoente do radicando. É isso que ele está mostrando. Aqui no exemplo, por exemplo, eu tenho aqui raiz de 2 e o 4 está lá fora. Esse 4 pode entrar aonde está o meu radicando, que aqui é 2. Eu poderia separar 2 a quarta em 2 a segundas. E aí os dois conseguem pagar o preço, porque o expoente é igual ao índice. Vai sair 2 vezes 2, que é 4. Um outro exemplo, nós temos aqui com 6. Eu posso diretamente, outra maneira de fazer, simplificar esse expoente com essa raiz. Como a raiz aqui é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então a raiz vai desaparecer, porque o índice mínimo da raiz é 2. E o 6 transformou-se em 3. Então 3 ao cubo, 27. Aqui da mesma forma, eu posso diretamente simplificar esse expoente com o índice. Se eu simplificar os 2 por 2, nós teremos que vai ficar apenas a raiz de 25, que é o próprio 5. Propriedade 5. Quando eu tenho raiz de raiz, como é que eu vou resolver isso? Eu faço a multiplicação dos índices, tornando apenas uma raiz. Aqui um exemplo. Eu tenho 3 vezes 3 vezes 2, que dá 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, 18 sobre 27. Só que 27 é 3 ao cubo. Eu posso simplificar esse 3 com esse 18. Se eu dividir os 2 por 3, 18 dividido por 3 é 6. E 3 dividido por 3 é 1. Então, eu teria raiz sexta de 3. Para encerrarmos, uma última propriedade. Eu tenho aqui uma determinada raiz, ela tem um índice e um determinado expoente. Eu posso multiplicar o índice e o expoente por um mesmo valor sem alterar a equivalência ou sem alterar a igualdade dessa expressão. Aqui um exemplo. Eu tenho, por exemplo, a raiz cúbica de a ao quadrado. Bem, perceba que ele está igual à raiz nona de a sexta. Por que eu posso dizer que é igual? Porque ele multiplicou esse 3 por 3, ficou 9, e ele multiplicou o 2 por 3, que ficou 6. Então, é equivalente porque você percebe que houve uma constância na multiplicação do índice com a multiplicação do expoente. Então, gente, é isso. É um resumo aí de radiciação. Tem algumas coisinhas que a gente vai estudar quando nós voltarmos as nossas aulas. Então, por enquanto, vamos tentar aplicar essas propriedades da radiciação. Eu estou deixando aí uma atividade para vocês e aí a gente se encontra brevemente.